Cá estamos novamente em mais um vídeo. Neste caso temos o vídeo número 10. Este é o vídeo número 10 e hoje vamos falar sobre o conteúdo, que no fundo é a continuação do último vídeo, sobre a nova estrutura social portuguesa. Ora, como na última aula estivemos a falar também no último vídeo a questão da Batalha de Aljubarrota, né? Se lembras bem, a questão de Dom João de Castela querer a coroa portuguesa e então invadir Portugal. Primeiro fez aquele cerco a Lisboa, depois teve que levantar o cerco por causa da peste negra, depois voltou novamente e então deu-se a grande Batalha de Aljubarrota, que falámos no último vídeo, em que o Dom João Mestre da Viz vai pedir o auxílio então de Dom Nuno Álvares Pereira e foi uma coisa milagrosa. Conseguimos vencer os castelhanos e eles eram 30 mil, nós éramos à volta de 7 mil, aliás, como está no teu manual, que refere isso. E foi assim uma batalha muito rápida, em pleno agosto, calor de agosto, no meio de agosto, pleno agosto, e então foi uma coisa fabulosa, porque quer dizer, eles eram muito mais do que nós. Só que às vezes, como falei também, às vezes a esperteza é tão importante como a força física, e neste caso acho que a nossa esperteza também nos ajudou a que nós tivéssemos esta vitória sobre Castela, não é? Porque eles fizeram aquela técnica do quadrado, de fechar, depois circundar os castelhanos. Eles às tantas sentiram-se completamente, digamos, circulados por portugueses, né? Estavam completamente, sentiam-se encurralados, pensavam que nós éramos muito mais, não é? Aquilo foi feito de uma forma que eles nem se aperceberam que eram muito mais eles do que nós e começaram a desistir. Às tantas já tinham guerreiros portugueses à frente, atrás, ao lado, à esquerda, à direita, e acabaram por desistir da situação e renderam-se e foram-se embora. O que é que vai acontecer? Ainda falei na última aula, penso que falei nisto, que o Dom João, mestre da Viz, após vencer esta batalha, e aliás é o que fala aqui neste primeiro parágrafo do livro, do manual, da página 149, não é? Que fala exatamente que o Dom João Mestre da Viz, como forma de agradecimento por esta batalha, mandou construir um monumento. Ele disse que mandava construir um monumento religioso, claro, de que as pessoas eram muito religiosas, não é? Tem referido muitas vezes isto, e cá está o mosteiro à Virgem Maria. Ele agradeceu à Virgem Maria construindo este mosteiro enorme, o mosteiro de Santa Maria da Vitória. Santa Maria da Vitória, Vitória da Batalha, não é? Mais conhecido como o Mosteiro da Batalha, e que nós até já tínhamos falado em umas aulas atrás, que é um mosteiro que tem um estilo gótico, não é? Que falámos do estilo gótico, não é? Muito alto, os edifícios são esguios e altos, todos rendilhados, trabalhados, com muitas entradas de luz, não é? Temos aqui todas estas janelas fabulosas que têm aqueles painéis todos luminosos de vidros de cores fantásticos. E então diz-se então até a lenda que o Dom João Mestre Viz, com as forças que lhe restavam, lançou a espada e onde a espada caiu foi onde ele mandou construir este monumento. Claro que isto são lendas, não se tem a noção de se será verdade ou não. A verdade é que o sítio onde foi a batalha e onde está o mosteiro da batalha, enfim, não estão muito distantes. É uma distância de se calhar de uns 3 km, 3, 4 km, não digo mais que isso, mas pronto, é as lendas contam estas coisas. Ora bem, o que é que então o Dom João Mestre da Viz pensou? Ele era esperto, inteligente e também, sempre o Dom Nuno Álvares Pereira, também a ajudá-lo nestas decisões. Ele pensou então que teria que se precaver. Então, nesta página, onde até inclusivamente está este traje que parece assim, até parece um bacalhau, não é? Nós olhamos para isto, parece um bacalhau. É o loudel. O que era o loudel? Era uma roupa que os guerreiros vestiam. Neste caso, esse loudel foi do Dom João Mestre Viz, que ele usou, reparem bem, vejam esse loudel, ele usou na Batalha de Aljubarrota. Como vocês têm aqui no vocabulário, era um tecido que era uma veste em forma de colete, não é? Cintado quer dizer que aperta na cintura, não é? E que se estende até aos joelhos, composto por várias camadas de linho e enchimentos de lã. Eles depois, em cima desse loudel, punham então as suas armaduras. E até, aliás, todos nós podemos ainda ver este loudel do Dom João Mestre da Viz em Guimarães, no Museu Aberto, como está aí no vosso livro a referir. Podemos ver o loudel original que ele usou. Veja como é fantástico. Mas, como eu estava a dizer, o Mestre da Viz pensou, para lá, então, mas os castelhanos podem voltar outra vez. Nós temos de nos precaver, porque tivemos muita sorte com isto da Batalha de Aljubarrota, não é? E então, mas não quer dizer que a sorte se repita. E assim foi. O Mestre Davis pensou, e também com a ajuda do Dom Nuno Álvares Pereira, e então resolveu fazer o quê? Fazer uma aliança
com a Inglaterra, que é exatamente o que temos aqui neste parágrafo, não é? Do vosso manual. E o que é que vai acontecer? Então, vai então no ano, para se reforçar também a sua legitimidade e como rei, né, para se afirmar, no ano de 1386, vai assinar Dom João I, mestre de Davis, vai assinar este Tratado de Windsor com a Inglaterra. Ou seja, este tratado dizia o quê? Que Portugal e Inglaterra passavam a ser aliados. Por exemplo, caso houvesse uma situação de guerra, não é, de batalha, os ingleses vinham-nos ajudar. Vinham-nos ajudar na luta contra o outro país, que neste caso poderia ser Castela, provavelmente. Vinham os soldados ingleses. Por sua vez, também implicava algumas trocas comerciais. Nós podíamos vender produtos na Inglaterra, produtos portugueses vendidos lá na Inglaterra, e também os ingleses podiam vender produtos cá. Era uma espécie de uma troca comercial e também alguma amizade e um reforço. Principalmente para nós que estávamos a precisar, não é? Depois desta batalha sempre morreram também homens portugueses na Batalha de Aljubarrota. O que é que acontece? Passado um ano, ou seja, vejam que em 1387, Dom João Mestre de Viz vai se casar, nem mais nem menos, sabem com quem? Com a neta do rei de Inglaterra. A neta do rei de Inglaterra, que era Dona Filipa de Lencastre. Porque é que isto acontecia? Lembram-se que nas aulas muitas vezes referi que estes casamentos entre os reis, as rainhas e os príncipes e princesas geralmente não eram muitas vezes por amor. Tinha sempre a ver com alguns interesses ou dos reinos, ou dos pais, dos reis pais, não é? Das monarquias, em juntar as famílias, em juntar os reinos. E então, para além do Tratado de Windsor, o rei de Portugal, novo rei, Dom João, mestre de Viz, Dom João I, ser casado com a neta do rei de Inglaterra. Estão a ver? Ainda, digamos que a relação se torna mais íntima, mais próxima, mais firme. No entanto, houve ainda algumas batalhas mais pequenas, sem tanta importância como a de Aljubarrota com Castela, em que também os ingleses, claro que nos ajudaram, mas em todo o caso, só no dia 31 de outubro de 1411, como diz aqui no vosso manual, estão aí a ver, ali 30 de outubro, noite de Halloween, já repararam, para dia 1 de novembro. Então, mas neste dia, no último dia de outubro de 1411, é então finalmente assinado um tratado de paz entre Castela e Portugal. Ou seja, a partir daqui, Portugal e Castela não vão entrar em conflito, pelo menos por agora. Iremos ver mais tarde que vai haver mais umas coisitas, mas pronto, fica para depois. Ora bem, então, a partir daqui o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vamos estar em paz e vamos parar este período de guerras que tínhamos vindo a atravessar aqui, né? No fundo, a formação de Portugal, a luta contra os muçulmanos, não é? Lembram-se tudo isso, contra Castela. Esta altura vai finalmente acalmar um bocadinho e é isso que vai ajudar ao estudo que vamos fazer do próximo domínio, exatamente os descobrimentos portugueses. Digamos que agora Portugal estava na calmaria, não estava com grandes problemas de ter que pensar em guerras e aquilo. Então deu-nos tempo para nos dedicarmos finalmente a outra coisa, que era o quê? Conhecer o mundo. Conhecer o mundo, claro, só podíamos conhecer o mundo de uma forma, duas uma. Ou íamos por terra, tínhamos que ir para atravessar Castela para ir para o resto da Europa, ou para o resto do mundo que existisse, ou então tínhamos que ir por mar, exatamente. Metade de Portugal está virado para o mar. E é isso que vai acontecer. Até porque nesta altura o mundo não se conhecia como nós hoje o conhecemos. Havia continentes que não eram conhecidos. A América, a Austrália, por exemplo. Havia outros que eram só conhecidas umas partes. Por exemplo, a África, só conhecia-se o norte da África. Nem se tinha noção que a África era um continente muito grande, muito maior do que aqueles que haviam na altura. E até a Ásia. Quanto mais agora a Antártica e o Ártico, já nem vamos para aí. O que é que vai acontecer? Vamos começar por aí. Mas antes disso, ainda não quero esquecer de uma coisa. Aliás, estava a falar do casamento com a Dona Filipa de Lencastre e vocês aqui no livro, na página ao lado, têm exatamente uma imagem, uma gravura, uma pintura que nos mostra o casamento do Dom João Mestre Viz, cá está ele, a casar com a Dona Filipa de Lencastre. Na altura não havia câmaras fotográficas, felizmente havia pintores e havia retratistas que faziam estas gravuras e pinturas e graças a isso conseguimos ter alguma noção de como seriam possivelmente as coisas na época. Ora bem, então este é o casamento do Dom João Mestre Davis. Lembram-se de ter dito, quando foi aquela história da Dona Beatriz, que havia os grupos sociais que apoiavam a Dona Beatriz para ser rainha e outros apoiavam o Dom João Mestre Davis para ser rei de Portugal e os outros a Dona Beatriz, se é que é, já estava a baralhar as coisas. Dona Beatriz de um lado, Mestre Davis do outro.
Claro que os que apoiavam a Dona Beatriz era o alto clero, a alta nobreza, que pretendiam que ela, casada com o rei de Espanha, o rei de Espanha, neste caso de Castela, Dom Juan, ou Dom João em português, seria tudo isto um império junto, Castela e Portugal. E era a tal história da perda da independência, que também vos falei. Claro que eles estavam a receber mais regalias, e tinham um império maior, mais territórios. Essa alta nobreza e esse alto clero apoiavam a Dona Beatriz por causa disso. Por sua vez, a burguesia, não é? E assim como o povo, e até alguns nobres, não aqueles nobres da classe mais alta, mas alguns nobres apoiaram sempre o mestre Davi. Claro, mestre Davi é agora o nosso novo rei Dom João I, mestre Davi. O que é que ele vai fazer? Vai procurar quem o apoiou e quem não o apoiou. Quem não o apoiou, como essa alta nobreza e o alto clero, alguns até tiveram que fugir para Castela, né, que eram os traidores que tinham traído o genuíno sangue puro da monarquia portuguesa. Por sua vez, a burguesia, o povo e até alguns nobres que tinham apoiado o mestre Davi, ele vai recompensá-los. Como pôde, claro, claro que o povo era a maioria das pessoas, não conseguiu toda a gente, mas uma grande parte foram recompensados com, como diz aqui no vosso livro, com algumas terras, títulos de nobreza e até cargos na administração do reino, ou seja, até ajudavam o rei a governar e a dirigir o próprio reino. Os burgueses, como falam aqui, lembra-se que os burgueses, aquela classe burguesia, são pessoas do povo, mas que começaram a enriquecer com o comércio, não é? Começaram também a destacar-se, ou seja, a serem diferentes até do resto do grupo. Era um novo grupo social, não é? Cada vez mais importante e até vão ter funções de governação. Ora bem, cá está. Tudo isto, como eu vos disse há bocadinho, vai dar aso, ou seja, vai permitir então que nós vamos descobrir o mundo, vamos ver o que é que há para lá do mar. Pois diziam-se muitos mitos, que iremos falar mais à frente. Não foi uma época nada fácil, mas pronto, mas vai ser uma época fantástica que nós vamos falar aqui. Entretanto, aproveito para referir que chegámos ao fim deste domínio, não é? Vocês aqui no vosso manual, como eu estou aqui a mostrar, têm aqui um resumo, né, onde eu organizo o saber, não é? Portugal nos séculos XIII e XIV, tudo o que falámos aqui das atividades económicas do século XIII e XIV, também aqui as diferentes, estão aqui embaixo as diferentes atividades, temos aqui a sociedade e a cultura medieval, a cultura do povo, a cultura cortesana, da corte, do rei, tudo isso está aqui muito bem esquematizado e temos então aqui as três classes sociais também muito bem explícitas. E como podes ver, chegamos ao fim deste domínio, que foi muito importante. Depois, estes exercícios destas páginas 152 e 153, eu irei depois dizer quando será para fazer, mas que é sempre bom fazer para organizar os teus conhecimentos. E pronto, e vamos ficar aqui com a página do domínio C2, que nos vai dar abrir o apetite para o desconhecido. Portugal vai se aventurar num mundo novo, desconhecido, cheio de aventuras. Espero que tenhas gostado do vídeo. Já sabes, não percebeste bem uma parte? Voltas ao princípio e voltas a ver o vídeo do professor Paulo, tá bom? Então, tchauzinho.